Olá, amados irmãos e irmãs. É com imensa alegria que dou início a mais um momento de reflexão e aprendizado juntos. Hoje, temos a oportunidade de nos aprofundar em um versículo muito especial, que se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, mais especificamente em Filipenses 2:2. Esse versículo nos diz: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Ao nos depararmos com essa passagem, somos convidados a refletir sobre a importância da unidade e da harmonia entre nós, como comunidade de fé. O apóstolo Paulo, ao escrever essa carta, estava em uma situação onde ele desejava ver a verdadeira essência do amor cristão se manifestando entre os filipenses. Ele nos lembra que a alegria que podemos proporcionar uns aos outros é imensamente poderosa e que ela se traduz em ações e atitudes que refletem o amor de Cristo. Nesse versículo, Paulo nos ensina que a alegria verdadeira não é apenas uma emoção passageira, mas uma condição de nosso espírito que se fortalece quando agimos em unidade. Quando temos o mesmo modo de pensar, estamos nos alinhando não apenas com os nossos próprios desejos, mas buscando o bem coletivo, a edificação do corpo de Cristo. Essa atitude de pensar em conjunto, de nos colocarmos no lugar do outro, é fundamental para construirmos um ambiente saudável e acolhedor em nossas comunidades. E o que dizer do mesmo amor? O amor é o fundamento da nossa fé. Quando amamos uns aos outros com o amor que Cristo nos ensinou, estamos criando laços que vão além das nossas diferenças. Esse amor nos une, nos fortalece e nos impulsiona a agir em favor dos que nos cercam. Imagine como seria extraordinário se, em cada interação que tivermos, buscássemos refletir esse amor genuíno, dispensando respeito e compaixão a todos, independentemente de suas circunstâncias. Além disso, Paulo nos fala sobre ter um só espírito. Isso nos lembra que, como cristãos, somos todos guiados pelo mesmo Espírito Santo, que nos une em uma só fé e em um só propósito. É um chamado para que abandonemos divisões e conflitos, buscando sempre a paz e a unidade em Cristo. Que possamos nos lembrar que, apesar de nossas particularidades e diferenças, somos parte de uma mesma família, chamada a viver em harmonia e em cooperação. Por último, o apóstolo menciona uma só atitude. Essa frase nos leva a refletir sobre como nossas ações e comportamentos refletem nossa fé. Cada um de nós tem um papel a desempenhar, e quando agimos com o mesmo propósito e determinação, conseguimos avançar de maneira significativa na nossa caminhada espiritual. Vamos nos esforçar para que nossas atitudes sejam um reflexo do amor de Deus em nossas vidas, demonstrando a todos ao nosso redor o que significa ser verdadeiramente cristão. Agora, eu gostaria de convidá-los a participar dessa reflexão. O que esse versículo significa para você? Como podemos juntos completar a alegria uns dos outros em nossa comunidade? Deixe seus comentários abaixo e compartilhe suas experiências e insights. Vamos construir um espaço onde possamos aprender uns com os outros e crescer na fé. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite para se inscrever e ativar as notificações. Assim, você ficará por dentro de todas as nossas mensagens e conteúdos edificantes. Que possamos juntos, como família em Cristo, explorar e viver a beleza da unidade que Paulo nos exorta a buscar. Vamos juntos, então, mergulhar nesse tema tão rico e transformador. Que Deus abençoe cada um de vocês neste momento de reflexão e aprendizado. A passagem de Filipenses 2:2 nos convida à reflexão sobre a unidade e a harmonia que devem existir entre os cristãos. A exortação de Paulo para que os fiéis completem a minha alegria revela o profundo desejo de que a comunidade cristã viva em um entendimento mútuo, compartilhando não apenas crenças, mas também um amor genuíno e um espírito comum. Essa chamada à unidade é essencial para a construção de uma comunidade que reflita os princípios do Evangelho. Quando Paulo menciona o mesmo modo de pensar, ele nos leva a considerar a importância do entendimento comum nas nossas interações diárias.
Em um mundo repleto de divisões e conflitos, o chamado à unidade se torna ainda mais relevante. A diversidade de opiniões e experiências é enriquecedora, mas, se não for gerida com amor e respeito, pode levar a desentendimentos e divisões. Portanto, cultivar um mesmo modo de pensar não significa uniformidade, mas sim um compromisso com valores e princípios que nos unem em Cristo. Este é um convite para que olhemos além de nossas diferenças e busquemos o que nos liga: a fé em Jesus e o amor que ele nos demonstra. A expressão "o mesmo amor" destaca a necessidade de um amor que transcende as circunstâncias e os desafios. O amor que Paulo exorta é aquele que se manifesta em ações concretas, em atitudes de acolhimento, perdão e solidariedade. Esse amor é um reflexo do amor de Cristo por nós e deve ser a base de todas as nossas relações. Quando amamos uns aos outros de maneira autêntica, criamos um ambiente no qual as pessoas se sentem valorizadas e respeitadas, promovendo assim a paz e a unidade. Além disso, Paulo fala sobre um só Espírito. Essa ideia é fundamental para que possamos compreender que, como cristãos, somos chamados a viver em comunhão com o Espírito Santo. O Espírito é aquele que nos guia e nos une, proporcionando harmonia em meio à diversidade. Quando nos deixamos guiar por ele, nossas ações e decisões refletem a vontade de Deus, e somos capazes de superar as barreiras que nos separam. A unidade no Espírito é, portanto, um reflexo da presença divina em nossas vidas, que nos une em um propósito maior e nos capacita a trabalhar juntos para o avanço do reino. Por fim, o apóstolo menciona uma só atitude. Aqui, somos desafiados a adotar uma postura que reflita humildade e serviço. A atitude de um cristão deve ser de entrega, disposição para servir e buscar o bem do próximo. Em um mundo onde o individualismo e o egoísmo frequentemente predominam, a chamada à unidade nos convida a agir de maneira oposta. A verdadeira grandeza no reino de Deus é encontrada na disposição de servir aos outros, reconhecendo que cada um de nós tem um papel vital a desempenhar na comunidade. A unidade, portanto, não é uma mera formalidade ou um ideal inalcançável, mas uma prática diária que requer esforço e dedicação. É um chamado à ação que deve ressoar em nossas vidas. Para viver essa unidade, devemos estar dispostos a abrir mão de nossas próprias vontades e preferências em prol do bem comum. Isso não significa que não devemos ter opiniões ou que não possamos discordar, mas sim que, em nossas divergências, devemos sempre buscar o amor e o respeito mútuo. Assim, ao refletirmos sobre Filipenses 2:2, somos lembrados de que a verdadeira alegria do apóstolo Paulo, e por extensão, do nosso Senhor, está em ver a Igreja unida em propósito, amor e atitude. Essa unidade é um testemunho poderoso para o mundo, mostrando como é possível viver em harmonia e cooperação, mesmo em meio a um contexto de diferenças. Ser cristão é, portanto, um convite a experimentar e compartilhar essa unidade, sendo luz e sal na sociedade, e refletindo a essência do amor de Cristo em todas as nossas relações. A passagem de Filipenses 2:2 nos convida a refletir sobre a essência da comunidade cristã e o papel fundamental da unidade entre os irmãos. Quando o apóstolo Paulo exorta os filipenses a completarem sua alegria, ele não está apenas pedindo um gesto de bondade ou um ato simbólico. Ele está convocando os crentes a se unirem em um propósito maior, que é a construção de uma comunidade marcada pelo amor e pelo entendimento mútuo. A unidade proposta por Paulo não é superficial. Ele fala de um mesmo modo de pensar, que implica em uma profunda conexão espiritual e intelectual entre os crentes. Isso nos leva a considerar a importância de cultivar uma mentalidade que esteja alinhada com os princípios do Evangelho. No mundo em que vivemos, repleto de divisões e desentendimentos, essa mensagem se torna ainda mais relevante. O cristão é chamado a transcender suas diferenças pessoais e culturais, buscando um entendimento que promova a paz e a edificação mútua. O mesmo amor mencionado por Paulo é outro aspecto crucial. O amor
em sua forma mais pura e genuína, é o que une os membros do corpo de Cristo. É um amor que vai além dos sentimentos, que se traduz em ações concretas de cuidado e solidariedade. Quando partilhamos esse amor, nos tornamos instrumentos da graça divina, refletindo a natureza de Cristo em nossas interações diárias. Essa união de corações não é apenas uma recomendação, mas uma necessidade, pois é através do amor que a verdadeira comunhão se manifesta. A ideia de um só Espírito reforça a noção de que, como comunidade de fé, somos chamados a ser um reflexo da Trindade. O Espírito Santo nos une em um laço que transcende as barreiras humanas. Essa unidade espiritual nos fortalece em momentos de dificuldades e nos anima em tempos de alegria. Quando estamos conectados em espírito, somos capazes de suportar as tempestades da vida juntos, oferecendo suporte e encorajamento uns aos outros. Essa união é um testemunho poderoso para o mundo ao nosso redor, que muitas vezes vê a divisão e a discórdia como norma. Por fim, Paulo conclui com a exortação a ter uma só atitude. Isso nos leva a refletir sobre a importância das nossas ações e comportamentos como membros desse corpo. A atitude que devemos cultivar é aquela que busca o bem comum, que serve ao próximo e que está sempre disposta a se sacrificar em prol da coletividade. Essa atitude é o que transforma a comunidade em um espaço seguro e acolhedor, onde todos se sentem valorizados e amados. Entender a profundidade dessa passagem nos leva a questionar como estamos vivendo em comunidade. Será que estamos promovendo a unidade ou alimentando divisões? Nossa mentalidade está alinhada com o propósito de Cristo? Estamos demonstrando um amor genuíno em nossas interações? Essas são perguntas essenciais que devemos nos fazer enquanto buscamos viver de acordo com os ensinamentos de Paulo. Em um mundo que valoriza a individualidade e muitas vezes promove a competição, a chamada a unidade é um desafio. Contudo, é nesse desafio que encontramos a verdadeira força da comunidade cristã. Quando nos unimos em um só espírito e em um só amor, somos mais do que um grupo de pessoas. Nos tornamos uma família, um corpo que opera em harmonia para a glória de Deus. Essa harmonia não é isenta de conflitos, mas é precisamente na resolução desses conflitos, através do amor e da compreensão, que nossa união se fortalece. Assim, a reflexão sobre Filipenses 2:2 nos convida a viver de maneira intencional, buscando sempre a unidade em Cristo. Que possamos ser instrumentos de paz e amor, promovendo um ambiente onde todos se sintam incluídos e amados, refletindo assim a verdadeira essência da comunidade cristã. Ao fazermos isso, não apenas completamos a alegria de Paulo, mas também nos alinhamos com a vontade de Deus para suas igrejas e para o mundo. A passagem de 1 Coríntios 1:10 nos convida a refletir sobre a importância da unidade entre os irmãos na fé. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, faz um apelo claro e direto. Peço que todos vocês concordem uns com os outros em tudo, para que não haja divisões entre vocês, mas que estejam unidos em um só pensamento e em um só parecer. Essa exortação é um lembrete poderoso de que, como comunidade cristã, somos chamados a viver em harmonia, superando desavenças e promovendo um ambiente onde o amor e a compreensão prevaleçam. A unidade é um reflexo da essência do Evangelho. Quando nos unimos em um só coração e em uma só mente, estamos vivendo o verdadeiro propósito de nossa fé. O corpo de Cristo, que somos nós, não pode funcionar adequadamente se suas partes estiverem em desacordo. Cada um de nós possui dons e habilidades únicas, e é através da colaboração e do entendimento mútuo que conseguimos cumprir a missão que nos foi confiada. Em um mundo que frequentemente promove a divisão e a discórdia, a Igreja deve ser um farol de unidade e paz. As divisões entre os cristãos não são um fenômeno novo. Desde os tempos de Paulo, a Igreja enfrentou desafios relacionados a conflitos internos e disputas de opinião. O que ele nos ensina é que, ao invés de permitir que essas diferenças nos separem,
devemos buscar a unidade, fundamentando-nos em Cristo. É Ele quem nos une, e é através do seu amor que podemos encontrar um terreno comum, mesmo em meio a divergências. A unidade não significa que devemos concordar em tudo, mas sim que devemos respeitar e amar uns aos outros, mesmo quando temos opiniões diferentes. O amor deve ser o fio condutor que nos liga, permitindo que nossas interações sejam marcadas pela graça e pela compreensão. Um dos maiores obstáculos à unidade é o orgulho. Muitas vezes, queremos ter razão mais do que queremos amar. Essa busca por estar certo pode criar barreiras que dificultam a comunhão entre os irmãos. É fundamental que cultivemos um espírito de humildade, reconhecendo que todos nós somos imperfeitos e estamos em constante processo de crescimento. Ao nos aproximarmos uns dos outros com essa postura, abrimos espaço para o diálogo e a reconciliação. A verdadeira unidade é construída sobre a base do amor e do respeito mútuo. Além disso, cultivar a unidade requer esforço contínuo. Não podemos esperar que a harmonia surja espontaneamente. É um trabalho que exige compromisso e dedicação. Devemos estar dispostos a ouvir, a perdoar e a servir uns aos outros. Quando surgirem conflitos, precisamos abordá-los com um coração aberto e disposto a encontrar soluções que beneficiem a comunidade como um todo. Isso significa que estamos dispostos a sacrificar nossas próprias preferências em prol do bem maior. É importante lembrar que a unidade não deve ser confundida com uniformidade. A diversidade é uma característica rica da Igreja, e cada membro traz suas próprias experiências e perspectivas. Essa diversidade deve ser celebrada, pois enriquece nosso entendimento de Deus e de sua obra. Entretanto, mesmo com essa variedade, podemos nos unir em torno de valores e objetivos comuns, que são enraizados na Palavra de Deus e no amor de Cristo. Ao refletirmos sobre o que significa estar unidos em um só pensamento e em um só parecer, somos chamados a buscar o que realmente importa: a glorificação de Deus e a edificação do corpo de Cristo. Nessa busca, devemos ser guiados pelo Espírito Santo, que nos capacita a amar e a servir uns aos outros. A unidade que Paulo nos exorta a buscar não é apenas para nosso benefício, mas para que o mundo veja a luz de Cristo refletida em nossas vidas. Quando estamos unidos, somos um testemunho poderoso da graça e do amor de Deus. Portanto, ao nos depararmos com os desafios que a unidade nos apresenta, que possamos nos lembrar do chamado de Paulo e da importância de permanecer juntos em fé e propósito. Que nossa busca por unidade se torne uma prioridade em nossas comunidades, permitindo que o amor de Cristo nos una e nos fortaleça. Na continuidade, teremos uma oração. Ó Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, neste momento nos reunimos em espírito e em verdade, buscando a Tua presença. Com corações abertos, elevamos nossas vozes a Ti, pedindo que nos ajude a compreender a mensagem que está contida em Filipenses 2:2. Que possamos, Senhor, refletir sobre a importância de estarmos unidos em um só propósito, buscando a harmonia em nossas relações, para que a alegria de Cristo possa transbordar em nossas vidas. Ó Pai, Tu nos chamas a ter o mesmo modo de pensar, a cultivar um amor genuíno, a viver em um só espírito e a ter uma única atitude. Que possamos, em cada ação e palavra, refletir esse chamado. Ajuda-nos a nos despir de egoísmos e a deixar de lado as nossas diferenças para que possamos nos unir em torno da Tua vontade. Que o nosso coração seja moldado pela compaixão e pela empatia, para que possamos ver os outros como Tu os vê, com amor e graça. Senhor, em um mundo repleto de divisões e conflitos, nós Te pedimos que nos ajude a ser instrumentos de paz. Que possamos buscar a unidade, não apenas entre nós, mas também em nossas comunidades e em nossas famílias. Que a luz de Cristo brilhe em nós, de tal forma que as pessoas ao nosso redor sejam atraídas pela nossa união e pelo amor que compartilhamos.
Que a alegria de viver em comunhão e em harmonia seja palpável em cada um de nossos encontros. Concede-nos, ó Deus, um espírito de humildade. Que possamos aprender a valorizar os outros acima de nós mesmos, reconhecendo que cada um tem um papel importante na tua criação. Que possamos ouvir uns aos outros com atenção e disposição para aprender, não apenas com nossas próprias experiências, mas também com as vivências de nossos irmãos. Que a sabedoria e a compreensão sejam os fundamentos de nossas interações, permitindo que o nosso amor se torne mais profundo e significativo. Em nossas congregações, Senhor, pedimos que o Teu Espírito Santo nos una em um só coração e uma só mente. Que cada membro da comunidade sinta que faz parte de algo maior, um corpo que funciona em harmonia, onde as diferenças são celebradas e a diversidade é vista como um presente. Que possamos trabalhar juntos em prol do bem comum, buscando sempre a Tua glória em tudo o que fazemos. Que cada ministério, cada serviço, cada ato de bondade reflita a essência do Teu amor. Ó Pai, ajuda-nos a cultivar uma atitude de serviço. Que possamos seguir o exemplo de Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir. Que em nossas ações diárias possamos demonstrar a disposição de ajudar aqueles que estão ao nosso redor. Que em cada gesto, em cada palavra, possamos transmitir a Tua compaixão e graça. Que o nosso amor se expanda para além das paredes de nossas igrejas, alcançando os necessitados, os marginalizados e os que sofrem. Pedimos, Senhor, que nos ajude a manter a nossa mente fixada em Ti. Que as nossas preocupações e ansiedades não nos afastem do propósito de viver em unidade. Que possamos confiar em Ti em todas as circunstâncias, sabendo que Tu tens um plano perfeito para cada um de nós. Que a nossa fé se torne um testemunho vivo, inspirando outros a se unirem a nós na busca pela verdade e pela justiça. Desperta em nós, ó Deus, a consciência de que somos chamados a ser a luz do mundo e o sal da terra. Que possamos refletir a Tua glória em cada aspecto de nossas vidas, trazendo esperança e encorajamento aos que nos cercam. Que a nossa unidade seja um testemunho poderoso do Teu amor, atraindo aqueles que não Te conhecem a experimentar a alegria de viver em comunhão contigo e uns com os outros. Que assim, através de nossas vidas, possamos glorificar o Teu nome e completar a alegria que em Ti encontramos. Ó Senhor, que possamos estar sempre atentos às necessidades de nossos irmãos e irmãs e que a nossa compaixão se reflita em ações concretas. Ajuda-nos a abrir nossos olhos e corações para aqueles que estão ao nosso redor, especialmente os que se sentem sozinhos ou desamparados. Que possamos ser um suporte para os que enfrentam dificuldades, oferecendo não apenas palavras de conforto, mas também o nosso tempo, nossos recursos e nosso amor. Que em cada ato de bondade, possamos ver uma oportunidade de Te servir e de Te glorificar. Pedimos que a nossa comunidade de fé seja um lugar onde todos se sintam acolhidos e valorizados. Que as portas da nossa congregação estejam abertas, não apenas fisicamente, mas também emocional e espiritualmente, para receber aqueles que buscam um lar, um lugar de pertença. Que possamos ser uma extensão do Teu amor, onde as barreiras sociais, raciais e econômicas sejam quebradas, e onde cada pessoa possa sentir que é importante e amada por Ti. Senhor, ajuda-nos a construir relacionamentos saudáveis, fundamentados na Tua verdade e na Tua graça. Que possamos aprender a perdoar uns aos outros com a mesma generosidade com que fomos perdoados. Que, em vez de nos deixarmos levar por desentendimentos e ressentimentos, possamos buscar a reconciliação e a restauração. Que as nossas conversas sejam recheadas de amor e respeito, e que possamos abordar as diferenças com um espírito de humildade e compreensão. Concede-nos a sabedoria para lidar com os conflitos que possam surgir. Que possamos ser rápidos em ouvir e lentos em falar, buscando sempre a paz e o entendimento. Que, em vez de nos isolarmos em nossas próprias opiniões, possamos abrir espaço para o diálogo e a colaboração. Que a diversidade de pensamentos e experiências seja vista como uma riqueza que enriquece nossa comunidade e nos aproxima de Ti. Ó Pai,
queremos também lembrar das nossas autoridades e líderes. Pedimos que os guies e os fortaleças em suas decisões, dando-lhes discernimento para agir em prol do bem comum, que possam ser instrumentos de paz e justiça em nossa sociedade, que, ao olhar para a nossa comunidade, as pessoas vejam um reflexo do teu caráter, um lugar onde a justiça e a misericórdia andam lado a lado. Senhor, que a nossa adoração a Ti não se restrinja apenas aos momentos de culto, mas que seja uma expressão contínua de nossas vidas. Que as nossas ações diárias glorifiquem o Teu nome e que a nossa devoção se manifeste em cada interação que temos. Que possamos ser testemunhas vivas do Teu amor, inspirando outros a se voltarem para Ti, não apenas através de palavras, mas principalmente através de atitudes que refletem Teu caráter. E ao final de cada dia, que possamos olhar para trás e ver o Teu agir em nossas vidas e nas vidas daqueles ao nosso redor. Que possamos encontrar alegria nas pequenas coisas e gratidão em cada momento que nos foi concedido. Que ao nos reunirmos como comunidade, possamos celebrar as vitórias, apoiar uns aos outros nas lutas e crescer juntos na fé. Despertamos, Senhor, para o chamado de sermos agentes de transformação, tanto em nossas vidas pessoais, quanto em nossas comunidades. Que possamos ir além de nossos limites e preconceitos, abraçando a missão que nos foi confiada de amar e servir. Que a nossa esperança em Ti seja inabalável, mesmo diante das adversidades, e que possamos sempre nos lembrar de que, juntos, somos mais fortes e capazes de impactar o mundo ao nosso redor. Ó Deus, ao encerrarmos este momento de oração, pedimos que a Tua paz, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e mentes. Que a Tua presença seja constante em nossas vidas, guiando-nos em cada passo. Que possamos continuar a buscar a unidade em amor e a força em Tua palavra. Em nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor, nós oramos. Amém. Ao encerrarmos este momento de reflexão e oração, convido você a levar consigo as palavras de Filipenses 2:2 e a profundidade que elas trazem para a nossa vida em comunidade. A mensagem do apóstolo Paulo é um chamado à unidade, à harmonia e ao amor que deve prevalecer entre nós, como irmãos e irmãs em Cristo. Em um mundo que muitas vezes busca nos dividir, somos desafiados a viver de maneira que reflita a essência do Evangelho. Pensemos por um instante sobre o que significa ter o mesmo modo de pensar. Isso não implica que todos devemos pensar da mesma forma em todas as questões, mas sim que devemos buscar uma mentalidade que valorize o amor, a compaixão e a solidariedade. Em nossa caminhada diária, é fácil nos perdermos em opiniões e preferências pessoais, mas quando colocamos o amor em primeiro lugar, somos capazes de olhar para as necessidades do outro e agir de acordo. A unidade em Cristo nos convida a compartilhar uma visão comum, onde o bem-estar do próximo se torna tão importante quanto o nosso. Que possamos, portanto, cultivar um espírito de empatia e compreensão, buscando entender as perspectivas uns dos outros e construindo pontes de diálogo em vez de muros de desentendimento. Isso é um ato de fé, um testemunho do amor que recebemos de Cristo e que somos chamados a transmitir. Além disso, refletir sobre ter um só espírito e uma só atitude nos lembra da importância de estarmos alinhados em nossos propósitos. Cada um de nós tem um papel único no corpo de Cristo, e juntos formamos um todo que é maior do que a soma de nossas partes. Quando nos unimos em torno de objetivos comuns, como servir aos necessitados, proclamar a verdade do Evangelho e edificar uns aos outros na fé, criamos um ambiente onde a graça de Deus pode fluir livremente. A unidade que Paulo menciona não é uma uniformidade sem diversidade, mas uma harmonia que respeita e celebra as diferenças. Assim como um coral, onde cada voz tem seu timbre, sua melodia e seu ritmo, mas que se une em uma linda canção, somos chamados a contribuir com nossos dons e talentos para a glória de Deus. Cada um de nós possui algo valioso a oferecer, e juntos
podemos impactar nosso círculo de influência de maneiras que talvez não conseguíssemos sozinhos. Por isso, ao sairmos deste momento, que possamos nos comprometer a ser portadores da alegria que vem da unidade em Cristo. Vamos buscar ativamente maneiras de praticar esse amor em nossas interações diárias, seja em casa, no trabalho, na escola ou em nossos relacionamentos. Que nossas palavras e ações reflitam a presença de Cristo em nós, para que outros possam ver e experimentar a luz que brilha em meio à escuridão. E sempre que enfrentarmos desafios, que possamos lembrar que a verdadeira força da nossa comunidade está em nosso amor mútuo e no compromisso de estarmos juntos, independentemente das circunstâncias. Se cada um de nós fizer a sua parte, seremos um testemunho poderoso da graça de Deus neste mundo. Encerramos aqui, mas a nossa jornada continua. Que a paz de Cristo guarde os nossos corações e mentes e que a alegria de viver em unidade nos acompanhe a cada dia. Que possamos ser agentes de transformação, sempre buscando refletir o amor de Deus em tudo o que fazemos. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que o nosso caminho juntos seja iluminado pela sua luz. Amém.